Os encontros nacionais de veteranos da FEB começaram na década de 80, sendo o primeiro em Santa Catarina e o segundo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E com veteranos espalhados pelo Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil. Então surgiu a necessidade de se encontrar, de confraternizar, de ter reuniões das ANVFEBs, Associações Nacionais de Veteranos da FEB de todos os estados. Foi incentivado esse tipo de encontro nacional, que não vem só os veteranos de guerra, vem as famílias febianas, para também se interagirem, conversarem, existir uma confederação fraterna de verdadeiros irmãos de farda. A importância e a relevância desse tipo de evento é poder cada vez homenagear mais esses homens e mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Hoje, todos quase com 100 anos de idade. E nos anos 90, nós tínhamos mais ou menos 2.000 veteranos participando desses encontros, mais seus familiares. No início dos anos 2000, baixou para 500. E hoje, nesse encontro que nós estamos tentando em Porto Alegre, temos só 7 veteranos. Seriam 8, um faleceu um pouco antes. Nós temos muito a falar, principalmente para os mais jovens, sobre os feitos daqueles homens e mulheres que foram ao teatro europeu. A importância de um evento como ocorrido em novembro, agora, próximo passado, eu não tenho dúvida, é divulgar, principalmente para as novas gerações, aqueles que nasceram pós-guerra, tomaram conhecimento não somente dos feitos à frente de combate, é as consequências desses feitos, ou seja, estamos falando de cerca de 25 mil homens e mulheres brasileiros que lá foram, num país, num teatro de operações desconhecido, justamente para defender a democracia. Lembrando que o que ocorria lá naquele teatro era o quê? Fazer frente ao nazifascismo. Eu sou um menino, filho de um tropeiro. Nasci em Cruz Alta. Até os 17 anos trabalhei com meu pai, parando rodeio, apartando e tocando tropa na estrada. Em 1940 foram suspensas as exclusões do Exército Brasileiro, as preliminares da Segunda Guerra Mundial. E no dia 4 de fevereiro de 1942 fiz 20 anos. E em novembro de 1944, em função dos torpedeamentos pelos submarinos do eixo no Nordeste brasileiro, me embarcaram num navio americano de transporte de tropas, USS Meigs, 15 dias e 15 noites. Isso porque saímos do Rio de Janeiro às 19 horas e chegamos em Nápoles às 7 horas da manhã. Éramos mais ou menos 5.500 homens. De lá, nos mandaram para Livorno. A gente cumpriu a nossa missão lá, né? Nós cumprimos com orgulho, um brasileiro, um defensor da nossa pátria. Nós fomos lá para defender a nossa pátria. E a pátria dos aliados, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, que eu cumpri com a minha missão. Nós vencemos a guerra. Para mim, no meu pensamento, a guerra é uma estupidez, né? Você é obrigado a matar uma pessoa que nunca viu na vida, né? Nunca te fez nada, né? Mas tu tem que matar, né? Se eu não matar, ele me mata. Então eu tenho que ser mais rápido para poder me salvar, né? E quem paga é o soldado, é o povo. Porque ele foi para baixo da terra, né? Então isso é uma ignorância, né? Eu convivo com esses veteranos há mais de 30 anos. Eu ouvi histórias deles de diversas situações muito emotivas, e uma que me marcou muito foi do seu Luiz, que já que ele era o motorista do depósito pessoal, é levar os seus amigos, soldados e oficiais para a linha de combate. Eu que fazia os transportes dos soldados para a guerra mesmo, tá? Eu que levava o soldado lá para trocar de soldado. Eu que levava munição para eles. Eu que levava alimentação para eles. O transporte era eu que fazia, né?
Então eles vinham conversando, batendo papo, ele tentando distrair eles, porque o cenário era o pior possível, subindo aquelas ladeiras no escuro muitas vezes, para os alemães não atirarem neles. Foi o local mais difícil de subir, né? Foi lá que nós perdemos mais soldados. Foi um sacrifício, foi uma arriscada da vida, né? Ele sabia que aqueles homens estavam indo para a morte. Isso, ele voltava vazio, no seu jipe sozinho, voltando de novo para o acampamento e rezando por esses homens que ele acabara de levar para a linha de frente. E a guerra é aquilo que vocês conhecem, né? Muitos mortos, muitos feridos. E a guerra é uma história muito triste, foi um horror, sabe? Para mim foi. Eu desejo que nunca mais o Brasil passe por uma coisa dessas aí. E hoje a gente tem que lembrar os que ficaram lá no cemitério de Pistoia, que não foram poucos. Nossos soldados que morreram ficaram em campos italianos, no cemitério de Pistoia. Anos depois, nos anos 60, a promessa de Mascarenhas de Moraes trouxe todos os corpos dos soldados de volta para o Brasil, com exceção de um que foi achado depois, que hoje é o soldado desconhecido que está lá hoje, com uma pira eterna na cidade de Pistoia, que está em homenagem a esses soldados que lutaram pela libertação do seu país e pela nossa democracia. Nós temos uma coragem e a alma, né? Mas graças a Deus vencemos. O 32º encontro, para mim, pessoalmente, foi enriquecedor. Então nós temos atividades desde o primeiro dia, cívicos militares, formaturas militares, homenagens, encerramento de placas, para deixar eternizado na memória esse encontro, e também à tarde a parte cultural, que é muito importante também espalhar cada vez mais a mensagem da história desses homens e mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então nós convidamos palestrantes do Brasil inteiro que vieram com seus recursos próprios, de forma voluntária, fazer esse trabalho muito importante para a preservação da nossa história. A palestra sobre a participação das enfermeiras, da participação da Força Aérea, do grupo de caças, da esquadrilha de ligação, do bombardeio aos nossos navios na costa. Eu não tenho dúvida que há cerca de 200 pessoas que ali estavam presentes saíram com conhecimentos muito importantes. De nada adianta nós absorvermos, recebermos esse conhecimento se nós não compartilharmos. E isso, não tenho dúvida, que aumenta o nosso reconhecimento por esses cerca de 25 mil homens e mulheres que lá foram. Nós tivemos uma cerimônia muito marcante, que foi na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no qual o município de Porto Alegre nos recebeu de braços abertos, dando até certificados de honra para os nossos veteranos, por iniciativa da comandante Nádia, vereadora muito atuante na área das associações cívico-militares. Ela fez questão de, quando soube da história da tenente Inácia Blaut, de trabalhar para a inauguração de uma rua. Por acaso a tenente Inácia é minha madrinha na FEB. Ela que me trouxe, ela e o marido dela, o capitão Iedo, para o seio da Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Então, para mim, eu senti muito orgulho. Que fez de tudo para estudar, sair da roça, como ela dizia, e foi estudar a enfermagem porque ela queria ser médica. Existia um preconceito muito grande naquela época para entrar dentro da faculdade de medicina e fazer a parte de enfermagem, até porque o Brasil começou a se movimentar a partir de 42, quando ele declarou guerra ao eixo, a mandar uma força expedicionária. E ela queria participar, ela queria ser um dos jovens voluntários para lutar pelo Brasil nessa guerra. Então ela fez o curso preparatório, foi nas primeiras de classe, foi uma das voluntárias, uma das percursões que levaram para a Itália. Lá ela participou em vários locais de hospitais, atendendo brasileiros e americanos, e soldados aliados, né? Até inimigos, como enfermeira de combate. E depois ela recebeu um dia um soldado ferido de Monte Castelo, que era o general Iedo. Ele perdeu a perna em Monte Castelo, lutando pelo nosso país. Então ela atendeu esse soldado brasileiro, esse herói brasileiro, foi um dos primeiros que dominou o Monte Castelo, em fevereiro de 45.
e depois, por destino, anos depois, se casaram. Formaram família aqui em Porto Alegre. Então ela participou muito ativamente da Anvifeb aqui no Rio Grande do Sul e agora tem essa homenagem a ela. O evento em si me marcou muito, porque eu era o responsável, né? E conversamos muito, brincamos. Gostei muito, gostei muito. Gostei da cerimônia, tudo. Gostei muito. Mas gostei uma barbaridade. A gente vê os companheiros que há muito tempo a gente passou junto lá, correndo perigo, e tivemos a sorte de voltar. E hoje se encontrar é uma delícia, é uma beleza. Olha, a minha experiência foi fantástica. Sempre os eventos de Porto Alegre é muito bom, né? Muito bem organizado, o pessoal respeita tudo 100%. Tá muito bom. Esses encontros, para mim, é uma maravilha. Eu vivo muito mais um pouco, sabe? Com o encontro. Eu fico contente, fico satisfeito que vem gente de longe, né? Com sacrifício para participar de uma festa, né? Participar de uma festa, né? Em benefício do próprio povo brasileiro. É importante, mais para nós do que os outros pensam, que é para manter a posteridade que se pensa. Aproveitamos esse evento em Porto Alegre para lançar a medalha General Iedo Jacob Bloch. O significado dessa medalha é premiar pessoas que lutam diariamente com a gente para perpetuar a história da FEB e cada vez mais enaltecer nossos veteranos de guerra. A gente tem uma noção muito diferente da guerra aqui de longe, porque lá na guerra as coisas são todas muito diferentes. Os brasileiros, quando chegaram na Itália e viram toda aquela pobreza, não conseguiram se conter e dividiam a comida e os fardamentos com os italianos. Devemos lembrar também, ou seja, as dificuldades vividas por esses homens e mulheres, se adaptando a todo o material e as condições climáticas. Os Apeninos, quando a gente teve em 15 abaixo de zero, né? E esses 15 abaixo de zero em barraca. Adaptação, uma característica do brasileiro, que permanece até hoje. Hoje o Brasil exerce importantes missões de paz no mundo inteiro, no Haiti, na África, no Timor-Leste. E hoje esse mesmo espírito febiano, o pracinha dividindo a sua comida, o seu bornal, seus uniformes, existe até hoje com as tropas brasileiras. É um país muito querido onde esteve e deixou marcas. E eu posso lhe dizer que é uma coisa nata do brasileiro. Que na realidade, depois que acaba uma guerra e descem as bandeiras de batalha, são todos seres humanos. Então isso marcou muito os febianos na linha de frente. Essas notícias passaram a linha de frente e chegaram nos alemães. E eles, quando foram se render, a 148 Divisão, fizeram questão de se render aos brasileiros por isso, que sabiam que teria um tratamento justo e humanitário. Eles preferiram se entregarem ao brasileiro que se entregaram para o americano, porque acharam que o brasileiro é um povo carinho, sabe, de bom, né? Porque o brasileiro prendia um alemão, mas não fazia nada com ele, né? O americano prendia e dava laço, né? Então, eles preferiram se entregar a nós, né? Isso é um orgulho para nós. Tínhamos poucos veteranos presentes, não? Mas tínhamos ali filhos, netos, tá? Historiadores. Então, nós temos que assumir. Independente, quando o último veterano partir desse plano, nós, admiradores,
né? Pessoas que têm conhecimento dos feitos dele, juntamente com seus descendentes, entenda-se, filhos, netos, temos que assumir o compromisso de não deixar esse feito, essa história cair no esquecimento. Passarmos para os nossos filhos, netos, olha, hoje você vive aqui nessas condições porque lá no passado essas pessoas lutaram por nós. Esses são heróis, heróis e heroínas. Eu apelo à juventude brasileira, os responsáveis pelo Brasil de amanhã, que se espelhem nos fatos, nas campanhas e na luta da FEB por um Brasil melhor. E eles concretizem essas melhoras que nós sonhamos. E sempre que ocorrem esses eventos, a família febiana vai junto, os filhos, netos, bisnetos, entusiastas, pessoas que se dedicam para que esses homens e mulheres jamais sejam esquecidos. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente para mim é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.